Vamos lá para mais um tema aqui dentro do nosso planejamento 365. Nós vamos agora falar sobre abandono de emprego, que é uma das hipóteses de justa causa que nós temos no artigo 482 da CLT. E vamos aqui analisar a súmula 32 do TST. Qual que é a relevância, qual que é a importância da súmula 32 do TST para a gente aqui quando a gente fala em abandono de emprego? Uma pergunta muito normal que os advogados trabalhistas recebem é a seguinte: quando é que eu posso aplicar a justa causa de abandono? São quantas faltas para caracterizar o abandono? Vejam que a CLT não fala esses detalhes, não traz esses detalhes. Então nós retiramos essa resposta do prazo da súmula 32. Você vai falar para o seu cliente assim, ó, o empregado ele vai faltando, você vai aplicando as faltas. Quando chegar a 30 faltas consecutivas, você já tem o prazo do abandono de emprego. Só que aí nós vamos lembrar aqui que existe mais um detalhe. Você vai ter que fazer uma comunicação para esse empregado, falando para ele retornar, ele não retornando, aí sim você aplica a justa causa por abandono, porque o abandono ele não é caracterizado tão somente com o prazo, com aquelas faltas consecutivas. Não, tem que ter essa comunicação também. Nós vamos lembrar disso tudo agora no nosso vídeo. Então vamos lá, ó. Primeiro ponto, súmula 32, abandono de emprego. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Então aqui nós temos 30 dias. Seriam as nossas 30 faltas consecutivas. Então o seu empregado sumiu. Ele simplesmente não veio hoje trabalhar. Tudo bem, pode ter faltado um dia, teve algum problema, ok, falta. Segundo dia, falta. Terceiro, falta. Quarto, uai, o que houve com o fulano de tal? Tenta contato, nada. E aí você vai aplicando as faltas. Tem 10, 15 dias, 20 dias. Quando chega a 30 faltas consecutivas, a gente preenche o requisito objetivo, o critério objetivo que nós temos aqui. Então é bem comum nós utilizarmos aqui esse critério ou aspecto objetivo, que é o prazo de 30 dias para caracterizar a nossa hipótese de justa causa, que está no artigo 482, a linha I da CLT. Você sabe que as hipóteses de justa causa estão descritas neste artigo 462, a linha I tem lá, abandono de emprego. Então eu sei que se o empregado faltar 30 dias consecutivos, eu terei preenchido esse requisito, esse critério, esse aspecto objetivo do meu abandono. Claro o seguinte, nós temos decisões judiciais caracterizando o abandono antes dos 30 dias? Sim. Imagina o seguinte, que tem 10 dias que o seu empregado não vem trabalhar. Você está lá, falta. Daqui a pouco você descobre que ele está trabalhando em outra empresa do mesmo setor no horário que deveria estar trabalhando para você. Não tem como. Horários, existe uma incompatibilidade ali. Se ele está trabalhando em outra empresa no mesmo horário que deveria estar trabalhando para você, é porque ele não quer mais trabalhar. Você não precisa esperar os 30 dias para mandar a comunicação, nada disso. Se você já tem essa informação, tem 10 dias de faltas, manda a comunicação falando para ele retornar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dessa comunicação, mas fale, ó, volte em 48 horas, sob pena de caracterizar o abandono. Se ele não retorna, demita por justa causa. Faça o cálculo da justa causa, deposite o valor da rescisão dele dentro do prazo de 10 dias e ajuize uma ação de consignação em pagamento para demonstrar que você fez o pagamento de todas as verbas devidas.
Vejam que você não precisa esperar os 30 dias. Ah, tem 10, descobriu esse fato, então, ou descobriu que ele mudou para outra cidade, para outro estado, manda a comunicação para o endereço que você tem dele, espere, aplique a justa causa, rescinda o contrato, deposite a quantia, ajuize a ação de consignação em pagamento, para o juiz do trabalho dizer que você pagou absolutamente tudo que era devido dentro do prazo adequado, para não poder ser alegada depois mora, pedido de multa, de dano moral sobre a empresa, ok? Esse é um detalhe importante. Só que na maioria das vezes a gente acaba esperando os 30 dias, a gente não tem essas informações, não tem esses elementos, o camarada simplesmente sumiu, ninguém sabe onde ele está, ninguém consegue contato, manda WhatsApp e não visualiza, manda e-mail, liga e nada. Então a gente vai ali esperando, caracterizando os 30 dias, ok? Vejam o que eu coloquei aqui, 30 dias consecutivos. Se forem 30 faltas alternadas, eu não consigo caracterizar o abandono, mas eu consigo caracterizar outra justa causa. O que seriam 30 faltas alternadas ali? Pensa o seguinte, dos últimos 45 dias, ele teve 30 faltas. Ele vinha um dia, faltava 2, vinha um dia, faltava 5, trabalhava 2 dias, faltava 3... Então, dos últimos 45 dias, ele teve 30 faltas. Eu não consigo caracterizar o abandono porque eu não tenho 30 faltas consecutivas. Ele vinha, faltava 5, aí quando eu achava que ele ia engrenar nas faltas, ali ele voltava, trabalhava um dia. Mas vejam, apesar de não conseguir caracterizar o abandono, eu consigo dispensá-lo por justa causa por um outro motivo. Qual é o outro motivo? Desídia, que é o desleixo, o desinteresse. Este empregado aqui, essa caracterizada a desídia para ele. Eu vou aplicando as advertências, as suspensões para demiti-lo por justa causa também, não por abandono, mas por desídia, ok? Isso se forem faltas intercaladas, se for aquele empregado que falta bastante, mas não chega a faltar 30 dias consecutivos. Depois do aspecto objetivo, depois de fechar a questão do prazo, ó, já temos ali 30 faltas consecutivas. Eu vou me preocupar agora com o aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo é a vontade de não retornar, é a vontade de não voltar a trabalhar para a minha empresa. Então, como é que sempre foi feito e continua sendo feito? Como é que eu vou caracterizar esse critério ou esse aspecto subjetivo? Eu vou falar para ele retornar. Ó, meu amigo, volte a trabalhar. Vou dar um prazo para você comparecer. Se você não comparecer, por presunção, é porque você não quer mais trabalhar. Então, vou mandar uma notificação para você. Vou mandar a notificação falando de um prazo que você tem para o retorno. Por exemplo, 48 horas é um prazo aqui razoável, um prazo que geralmente é concedido no dia a dia. Ó, retorne em 48 horas. Não retornou, eu tenho o critério já objetivo preenchido, que é o prazo, e agora tenho o critério subjetivo. Você não quer retornar. Beleza? A vida toda, o que foi feito? E aí eu vou dizer para você não fazer. A vida toda, essa notificação, ela foi publicada em jornal, em classificados. Não, a jurisprudência não aceita mais essa publicação em jornal. Mande, ó, carta com AR, mande telegrama, mande WhatsApp, tudo isso é melhor do que a publicação em jornal. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a ler jornal. Simples. Eu fui lá, publiquei nos classificados do jornal ali da cidade. Ninguém é obrigado a ler jornal. Eu não tenho ali prova da ciência inequívoca daquele comunicado. E aí, ele leu? Ele viu que era para retornar? Não sei.
Então, para ter a ciência inequívoca, para ter essa prova de que ele foi cientificado, que ele sabia que era para retornar, eu mando uma carta com a R para o endereço dele, eu mando ali um telegrama, então eu tenho a prova de que foi recebido no endereço dele, na casa dele. Se ele não retornou, o problema dele, mas eu tenho a prova da ciência inequívoca. Por isso que a jurisprudência não aceita mais aqui essa publicação em jornal. E ainda mais hoje, cada vez menos a gente lê jornal, pelo menos jornal impresso, classificados. Tá bom, meus amigos? Ficamos por aqui. Essa foi a súmula 32 do TST sobre abandono e depois nós retornamos com mais vídeos aqui no Planejamento 365. Um abração.